Bem, pessoal, vamos iniciar então o nosso primeiro resumo de história, começando então pela pré-história. Para começar a resumir a pré-história, a gente não pode esquecer o processo de hominização. O primeiro hominídeo que surgiu foi o Australopithecus. Surgiu na África. Os fósseis mais antigos do Australopithecus foram encontrados na África por volta de 4 milhões de anos atrás. Ele teria sido um hominídeo pouco desenvolvido, era muito mais caça do que caçador, mas foi o primeiro a ter a forma ereta. Logo em seguida, nós tivemos o Homo habilis, o primeiro hominídeo a construir artefatos com as próprias mãos, o primeiro a construir as ferramentas, mesmo que ainda de pedra. O Homo habilis, ele surge por volta de 2,5 milhões de anos atrás, também na África. Após o Homo habilis, nós temos o Homo erectus, descobridor do fogo. Surgiu também na África por volta de 1,8 milhões de anos atrás. Além disso, ele foi o primeiro a enterrar seus mortos. Há indícios de que entre os erectus havia comunicação, e ele é então um grande caçador em função do fogo e do desenvolvimento das primeiras ferramentas. Na sequência, o Homo erectus acabou dando origem ao Neandertal, um ser que não vai evoluir para o Homo sapiens sapiens, mas ele é um ser importante por, segundo alguns autores, não ter surgido na África, teria surgido na Europa e vivido na Europa e na Ásia. Mas ele era bem mais forte do que os outros, mas menos inteligente. Na sequência, nós temos o Homo sapiens sapiens, ou a nossa espécie, que se espalhou pelo mundo inteiro, teria surgido aí por volta de 150 mil anos antes do presente, desenvolveu as ferramentas mais bem elaboradas e tomou conta do mundo. Foi o único que passou do primeiro período da pré-história. Então vamos ao estudo do Paleolítico, primeiro período. As principais características do Paleolítico, que vai do surgimento do homem até mais ou menos 10.000 a.C., é a divisão do trabalho. As mulheres coletavam, os homens caçavam, as mulheres cuidavam das crianças e, quando havia possibilidade, os homens também realizavam a pesca. Esses grupos eram pequenos e eram nômades, eles não viviam fixados à mesma região por muito tempo. Esse período é chamado de Paleolítico ou Pedra Lascada em função dos artefatos encontrados, que eram artefatos feitos de forma primitiva sem muito cuidado com seus retoques. Como nós havíamos falado, o Homo erectus acabou descobrindo fogo, e essa é uma das características muito importantes do Paleolítico. O fogo teria sido descoberto por volta de 800 mil anos atrás. Além disso, a arte rupestre é uma característica do período Paleolítico. Ela teria sido desenvolvida pelo Homo sapiens sapiens por volta de 30 mil anos antes do presente. Levando em consideração que a arte rupestre era um relato dos acontecimentos diários e uma forma mística de capturar o espírito dos animais. O segundo período é o Neolítico, que recebe esse nome, pedra polida, em função de um melhor desenvolvimento aos artefatos utilizados pelos homens. Percebe-se que eles são muito mais polidos e teriam um melhor sucesso na utilização do que no Paleolítico. A grande característica do Paleolítico é a agricultura, quando os homens começam a desenvolver a agricultura e ter uma boa parte do seu sustento a partir dela. Obviamente, isso não é o resultado imediato da agricultura. Nós temos dois tipos de agricultura: a coivara, onde os homens faziam uma queimada e usavam o solo até o seu esgotamento, e um segundo modelo, que é a agricultura nas margens dos rios, em que os homens plantavam e o rio acabava renovando todo o ano a fertilidade. Junto com a agricultura, os homens passaram a domesticar animais, substituindo também aí a questão da caça, obviamente que não é imediato. No no Neolítico, há também como característica o surgimento das primeiras cidades e, em consequência disso, o surgimento das trocas ou do comércio. A Idade dos Metais caracteriza-se então pela consolidação das cidades, que as primeiras surgiram no Neolítico, mas elas se consolidam na Idade dos Metais. Os homens passam a dominar a metalurgia e vão acabar se tornando excelentes artesãos nesse sentido. Os homens também acabam desenvolvendo o Estado e, em função disso, a guerra.